Sejam bem-vindos a mais um Popeye Talk, uma série de webinar que tem o intuito de estar conversando para encontrar novos caminhos. Então, pessoal, a gente começa hoje, dia 22/5, o varejo digital no pós-Covid. Insights, desafios e oportunidades. Hoje a gente vai receber aqui o nosso VP de Parcerias Estratégicas, que é o Ricardo Guinâncio, e também CEO e fundador do Negócio do Varejo. A gente recebe hoje também o Marco Marques, fundador e CEO da MDC Software. A gente também recebe o Executivo de Desenvolvimento de Varejo da L'Oréal Brasil, o Yuri Roy. Recebemos também a Marina dos Anjos, Marketing Manager da Cup. Hoje, o bate-papo vai ser conduzido pelo nosso VP, Ricardo Guinâncio, que tem total conhecimento desse novo mercado. Então, gente, Ricardo, o palco é seu, da Marina, do Yuri e do Marcos. Bruno, obrigado pelas palavras iniciais. Nosso presidente, Bruno, deixar um elogio aqui, fazendo um excelente trabalho de liderança do Popeye, que tem procurado, como entidade, todos nós, na sob liderança do Bruno, a trazer o máximo de informações, de ajuda possível ao ecossistema do varejo e consumo. O Popeye está absolutamente comprometido e dedicado a trazer aquilo que for de melhor para todos que participam desse ecossistema. Eu queria saudar a presença de todo mundo. Obrigado, Bruno. Saudar a presença da Marina dos Anjos, gerente de marketing do Scoop, do Marco Marques, CEO e fundador da MDC Software, e Yuri, nosso querido amigo da L'Oréal, que vão estar nesse debate com a gente aqui do varejo digital na era do pós-Covid-19. Esses insights, desafios e oportunidades, que são esses tantos elementos que estão nos desafiando agora enquanto ecossistema do varejo e consumo. Nós traçamos aqui, combinamos aqui de abordar pelo menos 4 itens durante esse debate. Eu acho que um bom começo é a gente estar bem com o pé no chão e trazer dados concretos do que está acontecendo com o mercado hoje. Então, eu queria saudar a presença de todo mundo e abrir a palavra para a Marina dos Anjos, do Scoop, gerente de marketing do Scoop, que ela tem dados importantíssimos do que está acontecendo hoje no comportamento de consumo. Eu acho que é um bom tiro de largada. Bem-vinda, Marina, boa tarde. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, Bruno, pelo convite. O Scoop ele é uma ferramenta de monitoramento de redes sociais. E isso eu acho que é muito rico nesse momento de pandemia, porque a gente consegue entender o que o consumidor está dizendo e o que ele está buscando no momento que ele está mais ativo de forma espontânea nas redes sociais. Então, a gente fez um monitoramento para entender o que as pessoas estão dizendo que vão comprar ou que estão comprando desde o começo de março. Então, a gente passou por alguns períodos onde o foco era mais, talvez, em álcool gel, em máscaras, mas agora a gente chegou no momento de equilíbrio de consumo, onde as pessoas estão um pouco mais focadas em outros itens. Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje, porque tem algumas coisas que podem trazer alguns insights interessantes, tá? Então, esse aqui foram insights que a gente tirou das redes sociais, a gente monitorou principalmente o Twitter. O Twitter é uma rede social muito legal para a gente monitorar, porque ela tem, a API dela é totalmente aberta. Então, a gente consegue dizer para a rede social o que a gente quer. Nesse caso, a gente perguntou o que estava associado às palavras comprar, comprei, comprando, e a gente descobriu isso. Então, a gente tem moda como principal ranking de categoria. Então, as pessoas estão querendo comprar principalmente itens de roupa. Isso eu acho engraçado e um insight interessante, porque no momento que a gente não pode sair de casa, né, que a gente não pode usar as roupas, estrear as roupas que a gente está comprando, esse é o item que tem tido maior menção, compra de roupas. O segundo aí a gente vê por livros, aí tem livros digitais, né, de Kindle também, mas tem bastante livro físico. Móveis e decoração, perfumaria, Games é uma área que entrou muito em destaque, porque as pessoas estão em casa, principalmente quem tem filhos em casa, e precisa entreter essas crianças durante o momento da pandemia. Então, é legal a gente perceber alguns comportamentos que a gente pode até chegar a pensar, chegar nessas conclusões por si só, mas amparado por dados, isso fica muito mais rico, né, na hora de escolher o que a gente vai ofertar.
Então, esses foram os principais, que eu acho que são os mais importantes da gente conversar a respeito. Outro que a gente tem bastante aqui, ó, é cursos online. É uma tendência que já vinha crescendo, né? E a gente percebeu isso. O LinkedIn Learning teve um aumento em 3 vezes no número de cursos e no número de acessos a esses cursos. Então, realmente é algo importante. Eu trouxe também uma coisa interessante que dá para fazer nesse monitoramento de redes sociais, que é entender o sentimento atrelado a cada palavra que a gente encontrou nesse monitoramento. Então, a gente pega os itens, né? A gente pega as menções, os posts dessas pessoas e entende o sentimento atrelado. Essa é uma classificação de forma automática. E é legal perceber que a felicidade, o sentimento positivo atrelado à palavra chegou, né? Quando isso chega via correios, via transportadora. Então, antes a gente tinha a felicidade atrelada no momento da compra, né? Agora a gente tem essa também atrelada no momento da entrega. Um sentimento positivo associado à construção de novos hábitos, que é a leitura. Então, você está em casa, você tem mais tempo para ler. Então, os livros estão com uma associação bastante positiva. Porém, quando a gente fala de comprando, né, desse comportamento de consumo, a gente tem uns itens negativos aqui associado à palavra dinheiro. Ou seja, a falta de dinheiro realmente é algo preocupante nesse momento, né? E uma coisa interessante da gente perceber também com esse monitoramento é comportamento de consumo e o comportamento do consumo ligado a dias da semana e a horários. Para mim, essa foi um insight interessante, porque o consumo, principalmente quando ele é comentado nas redes sociais, ele se dá no período da tarde e começo da noite. Então, a gente vê aqui, ó, a partir da 1h da tarde, um crescimento, chegando até quase às 19 horas da noite, um momento de crescimento de picos de menções às palavras consumo, né? As palavras ligadas a consumo. E de dias de semana, a gente tem um ápice durante a semana. De fim de semana, essa comoção, ou então o compartilhamento desses itens, desses interesses de compra, são bem menores. Então, a gente tem aqui os horários mais nobres para se falar e para tentar encontrar com esse público que está interessado em consumo, e eu acho que esse é um site interessante. É isso que eu tinha para apresentar com vocês. Eu acho que a gente pode debater em cima disso, debater com outros dados do mercado, porque eu acho que isso já leva a um nível de interesse do comportamento que eu acho que a gente pode discutir aqui. Maravilha. Eu antes da sequência fala, eu queria não deixar de... Acabou que eu fui rápido para a Marina trazer os números. Marco, bem-vindo, obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Da MDC. Eu sei que o seu tempo é muito restrito para estar conosco nesses debates. Obrigado por você estar aqui. Bem-vindo, Marco. Boa tarde para todo mundo. Obrigado demais pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui também, Ricardo. A gente tem feito uma grande contribuição aí para o mercado, na medida que a gente está tentando ter essas lives, passar informação, passar coisa prática, muito legal. Parabéns pelo conteúdo, Marina, muito bom, excelente. Boa tarde. Maravilha. Maravilha, Yuri. Yuri, bem-vindo, Yuri, meu amigo, bem-vindo você também. Obrigado, Ricardo, obrigado, Bruno, obrigado, pessoal. É bacana também ter um lado bom desse momento de quarentena, né? A gente tem que olhar as coisas sempre pelo lado bom também. Tem um lado bom que dificilmente no evento presencial a gente às vezes consegue se reunir, né? E consegue reunir centenas, talvez milhares de pessoas aqui. Então é bacana também ter essa oportunidade que a gente das nossas casas, está todo mundo assistindo das suas casas, né? Então é bacana a gente gerar esse tipo de conexão, debate. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Então, maravilha. Então não vamos perder a fala inicial da Marina, que eu acho que ela dá a primeira substância para a gente do primeiro item que a gente quer debater, que é o comportamento de consumo. Como é que a gente está enxergando esse momento agora, porque tudo parou, praticamente tudo parou. Nós estamos há mais de 2 meses nessa quarentena. Aí a Marina trouxe um retrato de como a Scoop está lendo isso, né? Um retrato prático, né? A partir de uma API aberta, como eu mesmo defini do Twitter, que tem uma força muito grande de verdade nos dados que trazem. Yuri, você pelo lado da indústria, a indústria de consumo, a L'Oréal, como você está vendo, eu tenho visto você se manifestar nas redes, também se manifestar em encontros e reuniões.
falando, e um dos itens que tem falado abertamente é sobre o consumo, como tem mudado. Olhando esses dados da Marina e agora com o seu repositório que você tem na L'Oréal, como é que você está vendo esses dados? Faz total sentido, né? O que a Marina apresentou, que a gente já vem trabalhando dentro da L'Oréal também, a gente tem visto uma série de mudanças de comportamento no consumidor. Dar alguns exemplos aqui, a gente viu um crescimento muito forte do aumento do cuidado com a pele, né? Então, uma vez que as pessoas estão mais tempo em casa, menos tempo no transporte público, né? E elas estão cuidando mais da pele, então a categoria de skincare, ela está subindo exponencialmente. E em contrapartida, outras categorias, como maquiagem e perfumes, eles caem, né? Uma vez que a gente está indo menos para a rua, está saindo, está se encontrando menos. Então, essas categorias caem. Mas é bacana você ver que tem um balanceamento ali entre categorias, entre canais, né? A gente vê o e-commerce crescendo absurdamente, né? Pela praticidade, pela conveniência, pela disponibilidade de produtos, e você tem ali um momento muito sensível para o varejo físico, né? Então, para as perfumarias, as lojas de shopping, a nossa rede de franquias, que a gente tem em quiosques da marca Maybelline e outros canais. Então, é um momento também de dificuldade para muitos canais, mas a gente tem visto aí mudanças muito significativas. Na verdade, não tem nada muito de novo nessas mudanças. O que aconteceu é que uma série de tendências que já vinham acontecendo, elas simplesmente aceleraram demais nesses últimos 2 meses. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante. Porque eu estou até com medo, ultimamente eu tenho medo de falar essa palavra tendências, né? Porque a gente está vivendo um mundo absolutamente novo, então que a gente deve viver um cenário totalmente novo, sem precedentes na história. A pandemia traz uma ausência de referência para a gente, mas o que me pareceu que você falou aí parece que faz sentido, e eu já vou dar abertura para o Marco falar, já fazendo essa provocação, tanto da visão dele, que atende o varejo como um todo, principalmente a alimentação fora do lar, tá? Mas pegando esse gancho também seu, do Yuri, Marco, tanto no seu atendimento que você vê em toda a sua base de varejistas que estão atuando hoje, com essa colocação que parece ser um momento agora de consolidação daquilo que a gente chamava de tendências há um tempo atrás, é verdade isso? Você acha que o caminho é por aí? Eu acho que a plataforma online hoje ela está dominando totalmente, principalmente no ramo de alimentação fora do lar, enfim. Todo mundo está usando a entrega, né? Não tem jeito. Os restaurantes estão totalmente dependentes dessas plataformas, a gente tem criado o máximo de soluções para ajudar nessa direção, e é isso. Hoje, o grande parte do faturamento está nessa parte, não tem jeito. É o que era tendência, virou uma realidade sem volta, na minha visão. E ao momento, então, eu vou puxar a palavra no Marina e vou trazer o Bruno para o debate também. Marina, antes de passar a palavra para o Bruno, o que o Yuri falou faz sentido, pela essa leitura de dados aqui, é a consolidação mesmo dentro daquelas tendências que o varejo vinha apontando no passado, ou você acha isso também? Eu acredito muito nisso, sim. Eu acho que tudo que a gente está vendo são comportamentos que já vinham acontecendo, então a migração das pessoas para meios de pagamento online, essa confiança em meios de pagamento online, comprar mais pelo e-commerce, né? Esses 2 momentos da felicidade do consumidor, quando compra e quando o produto chega em casa, isso já eram comportamentos que a gente vinha observando. O que acontece é que a gente teve uma aceleração muito grande. Então, o que aconteceria talvez em anos até, né, dependendo do momento, isso aconteceu em meses, em dias. Então, eu concordo super com isso, sim. Agora, passando a palavra para o Bruno, meu querido presidente, aqui alguns dados foram apontados. A Marina apontou moda. Para mim foi surpreendente a moda vir primeiro. Tá? Eu achei que viesse. Para mim foi absolutamente surpreendente a moda vir primeiro. Né? Depois vieram livros, mas a leitura é fidedigna. A gente tem dados exatos. Aí vem o Yuri e puxa pela questão da beleza. Claro, ele está na indústria de consumo de beleza, está ligado a isso. Eu apostava que isso, a indulgência, ia ser um dos primeiros itens. Como é que você está vendo esses dados passados pela Marina, essa leitura do Yuri? É engraçado falar nisso, que não dá para falar mais do novo normal, né? Porque amanhã já é outro normal. Então, todos esses dados que a gente está vendo agora identifica a posição no momento, né? Então, eu acho que isso ainda vai mudar. Tenho certeza que algumas coisas ainda vão mudar muito no comportamento do consumidor,
e a maneira como ele vai tomar essa escolha, né? Onde a gente vai ter muito mais humanização, e isso vai trazer uma referência diferente para a escolha das categorias e do modelo de produto. Então, assim, marca vai ser importante, mas a humanização em cima desses novos comportamentos vão traçar todas as vertentes do gráfico de amanhã. Esse gráfico de hoje reflete o hoje. Daqui a uma semana, eu não tenho certeza que não vai ter mais 3 feriados, como a galera está falando, já não vai ser Réveillon. Então, a gente não tem essa percepção ainda, mas assim, o caminho é esse. Eu acredito muito nessa vertente. Agora, é interessante você falar isso, que isso corrobora um item que a Marina falou do estudo do Scoop. A palavra que chamou mais atenção foi chegou, que é uma palavra de emoção, né? Não é uma palavra de ter, nem o dinheiro, que foi a segunda, terceira. Chegou foi a palavra que chamou mais atenção. Então, mostra que talvez aí um comportamento do consumidor, me conserte se eu estiver errado, Yuri, Marina, Marco, e o próprio Bruno, me mostra que tem uma ansiedade, uma demanda reprimida, talvez, uma vontade de estar presente em algum tipo de comportamento de consumo que não está sendo possível hoje. Talvez, basicamente, a gente está fazendo um consumo essencial, básico, com algumas exceções, né? Seria essa a leitura para finalizar essa primeira parte do estudo aí, Marina? Faz sentido isso? Eu acho que... Eu acho que faz super, porque a gente teve no momento, acho que nos primeiros dias, tem até um estudo que é bacana, que foi do Mercado Livre, que fala dessa mudança de itens comprados, né? Então a gente teve um começo de itens de álcool em gel e máscaras, e mais ligados à higiene, e aí a gente já vem chegando agora uns itens mais relacionados à autoindulgência mesmo, né? Que são roupas que a gente não pode sair para usar, mas a gente está comprando mesmo assim. Essa questão de perfumaria, que no estudo do Scoop foi a 4ª posição, e o Yuri leva isso muito bem também. Eu acho que aí, a minha opinião pessoal, eu nunca fiz tanta máscara como eu estou fazendo agora, né? Antes de dormir, uma máscara de argila e tal, porque é o que eu tenho para fazer, eu não posso ir no salão de beleza, a gente tem que se tratar dentro de casa. E uma coisa que eu acho muito legal que o Bruno falou é a análise do cenário atual, porque ele muda a cada dia. Né? Então, as redes sociais, elas são muito legais porque elas mostram esse cenário orgânico do momento que a gente está olhando para ele. Então, amanhã ele pode ser completamente diferente, pode apontar uma outra tendência, um outro item, né? Vai que amanhã divulga-se que fazer inalação todos os dias é essencial para combater o coronavírus. O índice de inaladores vai para o espaço, né? Então, é legal olhar isso. Muito bom, muito bom. Isso faz todo sentido. Agora, Marco, você ia fazer um comentário? Eu queria fazer um parênteses aí nessa questão que a Marina colocou, e que o Bruno também, que é o seguinte: obviamente, a gente está um pouco motivado, talvez, esse sentimento que a gente viu nesse estudo que a Scoop fez, e a palavra moda, enfim, tudo que surgiu, também tem um aspecto hoje que o mercado de varejo de moda está sofrendo demais com o que está acontecendo, e automaticamente está usando de descontos jamais vistos. Então, o pessoal também tem aí um aspecto de aproveitar esse momento. Tem muita oferta na mesa, está todo mundo assustado. No mercado de alimentação não é diferente. Tem muitos restaurantes tentando encontrar o melhor, ou seja, encontrar ali o trade-off de você, que nível de desconto você pode ir, até onde você pode ir. Está todo mundo trabalhando para tentar se livrar de estoque, tentar fazer preservação de caixa. Então, existe esse aspecto que eu acho que corrobora com esse estudo que a gente teve o prazer de ver aí, e essa colocação do Bruno, ou seja, tem a questão de você estar sendo levado a uma compra por impulso pelo desconto, né? Isso, a colocação do Bruno foi muito feliz, e isso me faz tentar finalizar esse primeiro bloco de comportamento de consumo para a gente ir para a guerra logo, provocando o Yuri. Yuri, o que você pode falar da L'Oréal em relação a isso? Você pode falar alguma coisa desse comportamento de consumo, como está indo no segmento de indulgência, de beleza? Posso falar assim, a gente, desde abril, a gente está experimentando aí índices de vendas no e-commerce parecidos com o que a gente registrou na nossa última Black Friday, nosso último Natal, que já tinha sido recorde, né? Então, a gente está com uma demanda absurda, né, de venda de itens que levam principalmente ao cuidado, ao autocuidado, né? Então, a gente vê o consumidor, a consumidora muito preocupados com um autocuidado agora. Lembrem que a gente está num momento extremamente complicado, a gente tem um vírus perigoso, a população
está num momento, né, assustado ainda, né, com uma série de fatores. Então, produtos que trazem esse fator de indulgência, né, seja em alimentação, doces, ou um produto de beleza, ou de moda, ou uma série de outros produtos, outras categorias, elas têm crescido demais nesse momento, porque é aquele alívio, né? É aquele momento de prazer, de relax, é um momento que a gente se desconecta um pouquinho das notícias negativas, a gente se desconecta do perigo que está lá fora, e a gente tem ali um momento de conforto, né? Um momento de alegria. E tem sido importante, né? Então, se você vê toda a recomendação dos especialistas, né, dos psicólogos, psiquiatras falando sobre esse momento, todos eles são unânimes em dizer que a gente precisa buscar momentos de relaxamento, né, de prazer, de felicidade, né, durante esse momento. Então, faz total sentido e está super alinhado com o que a gente vem registrando na nossa indústria aqui nesse momento. Maravilha. Então, aí, eu acho que a gente deu uma regada na grama, pontou o palco para a gente poder discutir agora 3 itens que eu acho que são extremamente importantes. Nosso tema é varejo digital no pós-Covid-19. A gente, a partir desse estudo que a Marina trouxe, esses dados que o Yuri e o Marco colocaram e os comentários do Bruno, a gente chega mais ou menos a um terreno do que está acontecendo agora. Mas é fato que nós estamos... Eu ouvi outro dia uma expressão muito interessante: nós estamos grávidos de novo mundo, né? A gente não sabe que novo mundo que a gente tem pela frente, né? O que é esse novo normal? Ninguém sabe dizer o que vai ser esse novo normal. Então, é um momento de incerteza, é um momento do desconhecido que vem pela frente, mas existem sinais que estão mostrando de forma consistente alguns caminhos que a gente pode recorrer. Eu não vou chamar isso de tendência, não. Eu vou chamar de sinais. Eu vou seguir o que o Bruno disse mesmo, que a gente ainda não está totalmente equalizado para dizer o que realmente vai acontecer. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Então, nós vemos aí pela frente um novo ambiente. Esse novo ambiente que nós desconhecemos ainda, acredito que o digital grita muito forte, o varejo digital grita muito forte. Os próprios dados que a gente está coletando aqui agora de consumo são baseados muito no digital. E aí eu quero entrar um pouco mais. Como é que nós vamos, como o Popeye aqui tem esse papel nessas conversas de ajudar o ecossistema do varejo consumo, vamos falar um pouco mais agora efetivamente sobre os negócios, né? Temos aí planos pela frente. Eu costumo dizer que temos planos de sobrevivência e de reinvenção. Temos que sobreviver, temos que nos reinventar. Nessa reinvenção ainda num terreno desconhecido. Então, tudo isso a gente pode chamar de um plano de retomada. Então, eu quero começar agora com o Marco. Marco, a gente tem desafios agora do varejo de consumo pela frente. Dito esses primeiros números aí, esses primeiros esboços de comportamento de consumo, o que é o melhor a gente pode sugerir nesse primeiro momento? Tá certo eu falar sobre sobrevivência, que a gente tem que se cuidar em reinvenção o mais rápido possível? É por aí? Totalmente, Ricardo. Eu acho assim, de certa forma, Ricardo, é mais fácil controlar custo do que controle de receita, né? Você não tem como controlar a receita, mas você tem como atuar firmemente no custo. Então, para todos os empreendedores e, enfim, todo mundo que está trabalhando hoje tem que rever seus custos, tem que encontrar da melhor forma a maneira de lidar com isso. Eu acho que é para isso, inclusive é o papel da MDC, a gente sempre procurou ser uma empresa com foco em gestão, ou seja, sempre nossas soluções procuram entregar o controle preciso de custo, enfim, afinar isso. E, de novo, focar no controle do custo, entender, obviamente, tentar imaginar uma previsibilidade de receita, palavra complicada, e com isso, na minha visão, seria o plano de sobrevivência mais eficiente para a gente traçar. Não tem fórmula mágica hoje, né? Tem cortar custo, controlar o custo e tem uma frase que eu ouvi de um amigo que eu gostei muito, que eu acho que o plano de sobrevivência e tudo que está acontecendo é exatamente ver quem vai conseguir ficar mais tempo dentro da água para esperar a hora de sair. Então, controla o custo, seria controlar a sua respiração metaforicamente, acho que é isso. Bom, aí você falou bastante de sobrevivência, mas antes de falar sobre reinvenção, é o tema do nosso debate hoje, é pelo digital que é a reinvenção agora, é o primeiro caminho, você... Total, isso é sem volta, como eu disse no começo, enfim,
O delivery, por exemplo, principalmente para a área de gastronomia, ele veio para ficar e vai ficar por muito tempo, como foi dito pelo Bruno. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar, a gente não sabe se vai ter Réveillon, não sabe se vai ter Carnaval, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, esse momento que a gente está vivendo mostra que a gente precisa desenvolver. Então, você tem participado, inclusive, com a gente, tem sido incrível a sua participação, eu nunca vou deixar de não agradecer enormemente a sua generosidade sempre com a gente lá, e sua competência, mas, assim, o que a gente procura fazer é isso, ajudar com ferramentas no digital, colocar toda essa parte de delivery de forma mais prática. Então, a gente fez toda uma integração, uma plataforma de unificação, então você consegue hoje, o cliente nosso tem um só lugar, ele consegue gerenciar o iFood, o Uber Eats, o Rappi, a TagMe, ou seja, a nossa própria plataforma online, ou seja, em um lugar só ele tem um concentrador, então isso ajuda muito a vida dele. Ou seja, a gente já integra com a empresa de logística, então a gente facilita muito a vida dele e dá também uma possibilidade dele ter alternativas, que é importante hoje, principalmente para o pequeno empreendedor. O mercado de gastronomia, ele é em grande parte movido por organizações pequenas, muitas vezes familiares, então a gente tem um papel muito importante, e o digital ajuda muito. Então eu vou jogar agora, eu saí da empresa que traz soluções e trabalha para o ecossistema do varejo, e eu vou agora para o Yuri. Eu quero ir para o Yuri primeiro, eu acho que vou deixar o Bruno por último, porque o Bruno está encerrando os blocos, sintetizando muito bem. Yuri, e o lado da indústria? Como é que você vê o lado da indústria? Como é que a L'Oréal está tratando? Porque eu acho que tem sobrevivência e invenção, estou certo nessa minha colocação? Tem, com certeza. Então, como é que a L'Oréal está tratando isso? Esse momento de sobrevivência, porque eu acho que você tem vários players, tem todo... Bom, está dito. Qual é o momento da L'Oréal para sobrevivência e invenção? A L'Oréal, por uma estratégia, ela não vai diretamente ao consumidor. Então, a gente sempre tem parceria muito forte com o varejo, com distribuidores, né, com N canais. Então, para cada um dos canais, a empresa, aí para dentro das nossas 4 divisões de negócio, a gente tem executado estratégias específicas, né? Por exemplo, no canal Farma, no canal Alimentar, que foi um setor que, durante o período de quarentena, foi considerado essencial e está funcionando, está aberto. A gente tem um tipo de estratégia, um tipo de approach. A gente tem entrado com novas marcas, novos produtos que a gente antes não vendia lá, e o consumidor ficou com dificuldade de encontrar, porque antes ele comprava só no shopping, né, numa perfumaria que agora está fechada. Então, a gente introduziu novos produtos para que o consumidor continuasse sendo atendido. Quando a gente vai, por exemplo, a gente tem redes de franquias também, né? A gente tem uma marca chamada Maybelline, a marca de maquiagem, e a gente tem 130 quiosques, né, 100% franqueados. Então, são franqueados que são exclusivos do L'Oréal. Então, para esses parceiros, a gente desenvolveu ações específicas para eles. Então, por exemplo, né, ajudar esses parceiros com reparcelamento lá de boletos, desconto nos royalties, desenvolver canais online. A gente desenvolveu 5 novos canais online, a gente plugou esses quiosques na Rappi, a gente plugou numa ferramenta de venda por WhatsApp chamada Zap Commerce, a gente plugou os quiosques para vender os produtos através da Magalu, da B2W, a gente está, nesse momento, desenvolvendo um e-commerce próprio também, mas utilizando o estoque dos franqueados, né? Então, é muito importante para a gente, para cada marca e para cada canal, a gente criou um verdadeiro plano de guerra, né? Não apenas para trabalhar na sobrevivência e reestruturação do canal, mas também a gente está com uma visão de pensar, tá bom, isso aqui aconteceu, a gente precisa resolver agora esse período de quarentena, os meses a seguir, mas de que forma que a gente consegue evoluir esses canais, né? De que forma que a gente pode tornar esses canais ainda mais relevantes diante desse novo contexto consumidor. E aí, sempre trabalhando com esse pensamento, a gente tem desenvolvido projetos também, já visando não apenas o curto prazo, mas o médio prazo, o longo prazo, né? Então, a gente tem uma preocupação enorme em manter toda a nossa cadeia, desde os nossos fornecedores de matéria-prima até os nossos clientes, os consumidores, bem, da melhor forma possível nesse momento, né? Então, isso passa por um trabalho em conjunto com cada cliente. Então, por exemplo, com a rede de franqueados, a gente tem uma call por semana,
com eles para trazer novas ações, para acompanhar, para ouvi-los, para ver o que está funcionando, o que foi implantado. Os grandes clientes, a gente tem feito calls também com muita frequência com esses grandes clientes para ver o que está funcionando, o que está dando certo, o que não dá, né? Então, a gente está trabalhando com muita parceria com todos os clientes, em todos os canais, para que a gente saia dessa muito mais forte do que antes, né? E sempre olhando pelo lado das oportunidades, né? Então, a gente sabe que tem muitos problemas, mas a gente tem tentado manter o nosso foco, o nosso olhar dentro das oportunidades, porque a gente viu, né? A gente entendeu quantos modelos de negócio, né, dos nossos parceiros, né, quantas fragilidades tinham no modelo de negócio, e a gente tem ajudado, tem auxiliado esses parceiros a resolver essas fragilidades e ajudar aí toda a indústria a sair dessa vivo, né, e daqui a pouco estar mais preparado para também começar a ganhar mais mercado, ganhar market share e manter os nossos parceiros saudáveis. Então, guarda essa sua fala do modelo de negócio, porque é o nosso terceiro item de debate. A gente vai falar sobre isso. Mas eu queria, para a Marina, antes de passar para o Bruno, eu acho que até vou falar um pouquinho antes do Bruno falar, porque eu acho que tá ótimo esse roteiro. Eu deixei a Marina por último agora, porque a Marina é 100% digital, né? Desculpa, é 100% digital. Então, naturalmente, ela trouxe esse estudo belíssimo para a gente, com esses dados de comportamento de consumo. Mas, Marina, as suas empresas atendem vários players que são líderes de mercado. Então, naturalmente, você está vendo uma movimentação desses players. Sempre, não precisa dizer nome. Ninguém está comprometido a dizer nome. Mas o que você está vendo aí? Essa provocação que eu fiz para o Marco, para o Yuri, em relação à sobrevivência e reinvenção, como é que você está vendo essas empresas se movimentarem, os seus clientes, seus parceiros? O que você tem observado também, enquanto profissional, do que está acontecendo agora? Olha, eu acredito muito nessa possibilidade de reinvenção, e a gente, quando tudo isso começou, a gente ficou um pouco assustado, porque a gente sempre pensa, né? O marketing, ele é normalmente a primeira área a ser cortada, né? A comunicação, o marketing é sempre o primeiro a ser cortado, porque é visto normalmente como custo. Até isso chegar como receita é um processo um pouco longo. Mas o resultado não foi tão ruim quanto a gente esperava. Na verdade, a gente teve a procura por outras empresas que chegaram para a gente. Então, a gente teve uma demanda vindo de universidades, escolas, que se viram obrigadas a fazer um EAD, né? E tiveram que monitorar o que estavam fazendo também, né? Como essas conversas estavam acontecendo. Porém, chegou muita gente interessada até ampliar os planos que tinham com a gente para entender esse novo comportamento do consumidor, né? Onde eles estão consumindo, como estão consumindo, se as novas ferramentas dadas por essas empresas varejistas estão funcionando, se esse atendimento por WhatsApp está trazendo um relacionamento positivo, está trazendo uma boa resposta de público, né? Então, a gente está vendo várias marcas que tentaram se reinventar, ou então elas acabaram vendo uma oportunidade no meio do caminho e estão chegando para a gente por esse outro lado. E a gente viu também um lado vindo do governo, que está muito interessado em entender o que está acontecendo nas diferentes regiões do país, nas diferentes realidades do país, né? Então, a gente surgiu-se esse novo mercado que a gente também não imaginava vir com tanta força, que veio, né? Então, eu acho que sempre tem oportunidade, claro, com uma contenção de custos, com uma análise, com uma inteligência, né, voltada para entender esse comportamento desse novo consumidor, mas eu acho que sim, existem oportunidades e possibilidades da gente se reinventar nesse momento de crise, sim. Maravilha, adorei, o Will já soltou a palavra oportunidade, que é a palavra que eu adoro, você também reforçou agora. Eu vou passar para o Bruno, mas eu vou deixar a minha contribuição antes do Bruno encerrar esse segundo bloco. Eu vejo assim, a retomada da gente é sobrevivência e reinvenção. Eu acho que sobrevivência não tem como haver, nós ficarmos sem sobrevivência, sem nós sermos, como o Marco mesmo falou no início da fala dele, ter uma gestão muito forte, sentar em cima do caixa, ser bem conservador em relação a isso, a gente tem que estressar o financeiro, não tem como, a gente tem que tomar conta disso. O segundo item que eu acho que é extremamente importante é assim, qualquer negócio hoje está comprometido a protocolos de segurança como nunca antes foram acometidos. Eu acho que os protocolos de segurança de saúde agora viraram uma coisa de obrigatoriedade, mesmo com o fim da quarentena, mesmo com o fim da pandemia. Eu acho que se torna-se talvez aí um item candidato ao novo normal, né? Uma preocupação também na sobrevivência que eu vejo, e eu escutei isso de alguns players do varejo já,
é não só se proteger, é proteger a cadeia de abastecimento dele, aqueles fornecedores deles, aqueles que estão em volta deles. O Yuri falou muito bem agora em relação ao trabalho da L'Oréal. Eu acho que sem essa proteção à cadeia de abastecimento, não adianta você ficar sozinho e vivo se seus fornecedores e seus parceiros estratégicos não estão funcionando. E, no meu ponto de vista, o digital, as pessoas me procuram e falam assim, eu aposto em todos os canais digitais possíveis e passíveis que façam sentido para o seu negócio, porque é daí que está vendo o dinheiro hoje. Tá? Fisicamente, poucos negócios estão podendo operar, então eu acho que os canais digitais, no plano de sobrevivência, são importantes. E no plano de reinvenção, eu não vejo de outra forma que a gente não pense também, novamente, como um mindset diferente. Um mindset em que o digital também vai ter uma preponderância muito grande. Então, eu não queria falar um pouco mais, porque já tem aí 4 pessoas que falaram. Bruno, você que além de presidente do Popeye, nosso anfitrião aqui hoje, você tem uma das principais empresas de comunicação e marketing de São Paulo, você tem vários clientes de referência. Dito tudo isso para esses profissionais, qual a sua visão sobre essa parte do debate de sobrevivência e reinvenção? Meu amigo. Eu não sei se eu fecho ou abro o assunto, né? Porque a gente vai falar e eu tenho certeza que vocês vão pensar muito nisso. Eu acho que falta muito no brasileiro um poder de planejamento onde ele consegue ser muito mais proativo do que reativo. A gente está falando de definições que precisam ter recuperações, e é óbvio que ninguém imaginava uma pandemia, mas como eu trato o meu negócio, independente de ele ser produto, serviço, como eu trato o meu negócio para ele não ser possivelmente afetado por alguma coisa, alguma crise. A variação de canais, mesmo que tenha, de repente, uma variação de fricção entre elas, tem que ser uma das sugestões fantásticas para você ter visão de futuro do seu negócio. O Marco falou uma coisa muito certa, como empresário e na agência, sim, a gente foca muito em business, entre os pilares de marca, conversão e relacionamento. A gente sempre pensa para o cliente e fala para ele que o faturamento é incerto, mas a despesa não. Então, cortar custo é fundamental. Cortar custo e conseguir fazer com que a empresa seja mais leve e mais ágil. Eu falei ontem ou anteontem, na última live, que justamente isso. O cara que hoje não tiver uma experiência, ou empresário, ou funcionário, ou colaborador, prestador de serviço, não importa. Se não tiver uma gestão de projetos, porque tudo hoje vai ser projeto, se não tiver uma metodologia agile, ele não vai andar para frente. E não é andar para frente porque o mercado cercou completamente os profissionais antigos, mas é porque o comportamento e as maneiras de se comunicar mudaram. Está na hora de conseguir fazer com que não tenha mais uma falta de planejamento para construir um futuro melhor. Óbvio, tudo vai mudar, as ferramentas de monitoramento como as CUP são fantásticas, onde você consegue qualificar a sua qualidade com o que você está falando com o seu cliente ou shopper, e traz um lead qualificado para você trabalhar ainda mais esse CRM. Mas assim, a gente está falando de estratégias há alguns anos que já são muito vertentes no mercado e que, no fundo, você não trabalha com excelência. Alta performance do resultado vem com alta performance de entrega. Então, assim, eu acho que o futuro, na verdade, é a otimização dos processos para trazer uma melhor experiência, transformar o que é normal em UOL. Maravilha. Então, chegamos ao nosso terceiro item que a gente se comprometeu a falar aqui, que eu acho que chegou o momento de ser falado isso. A gente conseguiu ver o que está acontecendo um pouco agora através do estudo da SCUP, né? Um retrato do que está acontecendo, não do que vai acontecer. Talvez aponte alguns sinais interessantes. Isso é bem produtivo abrir o nosso debate. Entramos para discutir a importância das empresas, dos profissionais estarem sobrevivendo e se reinventando. Nosso tema é varejo digital. O varejo digital foi citado mais de uma vez. Eu mesmo provoquei essa questão de acreditar bastante no varejo digital. E temos aí, pelo menos, 2 pessoas de tecnologia do digital, que é o Marco e a Marina, e um Yuri que trafega por todos esses campos, junto com o Bruno também. A minha colocação é a seguinte: eu vou começar pelo Yuri, já que ele mencionou o primeiro. Eu comecei o primeiro pelo Marina, o segundo pelo Marco, vou começar o terceiro bloco pelo Yuri. Yuri, modelos de negócio.
pensar em modelos de negócio hoje é pensar, você já está tendo essa experiência na prática na L'Oréal, tendo que revisitar e revisar vários acordos com seus parceiros. Eu temo que nós, temo no bom sentido da palavra, que nós vamos ter muitas mudanças, e mudanças de uma velocidade muito aceleradas, e que o digital deve ser uma bola mestre nessa mudança. Estou certo no que eu estou colocando? O que são esses modelos de negócio que você citou lá atrás e que você ia falar agora? Sem dúvidas, Ricardo. O digital agora ele tem que fazer parte, né, de toda a indústria, de todos os canais. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, a loja lá, a perfumaria tradicional, que ela só tinha o ponto físico. Agora, todas as vendedoras da perfumaria, elas têm que ser vendedoras também por WhatsApp. Tem perfumarias criando um Instagram, então cada vendedora ali tem o seu Instagram e ela vende através do Instagram. Então, ela fala sobre os produtos, ela mesma produz ali tutoriais, conteúdos, né? Então, é muito interessante porque isso mostra que hoje o digital está muito mais pulverizado, né? Então, qualquer pessoa, qualquer empresa, né, qualquer porte, pode ter uma boa estratégia digital, chegar até o consumidor mais fácil. Por exemplo, a perfumaria, essa mesma perfumaria onde as vendedoras vendem pelo Instagram e pelo WhatsApp, também pode estar conectada à Rappi, né? Eu não sei se vocês viram esses dados, mas a Rappi e a iFood divulgaram que o volume de pedidos que eles tinham por semana, eles estão fazendo por dia, já nesses últimos 2 meses, né? Então, é um volume absurdo. O iFood está com 1 milhão de pedidos por dia, né, para vocês terem ideia. Então, isso mexe demais. Tá certo que talvez uma parte desses pedidos, depois que a vida voltar ao normal, a gente voltar à rua e o varejo reabrir e tudo mais, pode reduzir um pouquinho esses pedidos, mas fato é que esses novos canais online têm recebido uma enxurrada de novos consumidores que estão experimentando pela primeira vez esses canais e boa parte deles vai continuar. E o que a gente tem que entender agora é que, e a gente tem se debruçado muito em cima desse tema, é sobre a nova jornada de consumo. Então, eu preciso imaginar o consumidor, como que ele faz para chegar até o meu produto. Antes ele ia numa perfumaria, antes ele ia até a farmácia para encontrar um produto. Agora, ele tem N opções, né? Fora N marcas, N categorias. Então, eu preciso entender muito bem o meu consumidor, né? Aqui no Brasil, a gente tem 22 marcas. Né? Então, cada marca tem sua estratégia, tem seu público, tem seu canal. Então, para cada marca, a gente cria uma estratégia a gente tem um público-alvo para aquela marca e a gente tem que entender qual é a jornada que ele faz. Né? Esse consumidor, ele às vezes compra online, ou ele compra online em determinadas categorias ele prefere uma compra física, ele prefere ser assistido em determinada venda, e em outras vendas ele simplesmente vê um tutorial e ele decide pela compra. Então, tem muitas nuances importantes aqui dentro da jornada. Mas eu acho que agora o grande desafio da indústria é entender essa nova jornada do consumidor. E eu volto a repetir, não apenas a jornada durante a quarentena, que para a gente já está muito clara qual é, né, depois de 2 meses, mas essa jornada do que vem depois da quarentena é o que a gente tem se debruçado cada vez mais. Mas, repito, né, o digital ele é fundamental na estratégia. Vou dar um exemplo aqui muito simples, mas o brasileiro, ele comprava, antes da pandemia, em média, 4 vezes no e-commerce por ano. Era uma vez a cada 3 meses. Geralmente era uma compra muito, muito planejada. Enquanto o chinês comprava já, em média, 2 vezes por semana online. E o americano já 1 vez por semana. Por quê? Porque o chinês, o americano, ele já fazia compra, por exemplo, de supermercado. Ele comprava pão, batata, né, pelo aplicativo, enquanto aqui no Brasil a gente tinha tendência a fazer uma compra mais planejada. Então, nesse momento, a gente vê o tamanho da oportunidade do e-commerce no Brasil. Porém, diferente do que muita gente tem falado, eu não acredito no apocalipse do varejo. Né? Eu acredito que tudo aquilo que a gente já vem vendo, né, nos últimos anos, como, por exemplo, a experiência dentro de loja, a necessidade de ter uma equipe acolhedora, uma equipe especialista, de você ter um ponto de venda que seja muito bacana de ir,
que realmente proporcione a verdadeira experiência que o seu consumidor quer e merece, esse é o varejo que vai permanecer, né, a partir desse momento que a gente está passando. Então, eu acredito sim na combinação do físico e do digital. Acho que todas as indústrias precisam ter essa estratégia muito clara. Maravilha. Eu, antes de passar a palavra, eu queria não deixar de registrar aqui a presença da Camila Troina, do Emanuel Silva. Boa tarde para você. Thiago Stauffer, nosso VP. Kelly Ferreira, Luísa Alt. Ô, Luísa, é legal você estar aqui com a gente. Ricardo Checa, Valmir Alves dos Anjos, boa tarde. Bernardo Pater, Patrícia Caprioli, que já preparou uma pergunta que eu estou guardando para o final desse bloco. Tá? Patrícia Martins, Henrique Calil Tomei, novamente Emanuel Silva, Cláudia Bruce. Oi, Cláudia. Ailton Prado, Dante Códino, Paulo Tasso de Max, nosso VP, Luana Marques, do MDC, Gilberto Strunk, Mago Gilberto Strunk, nosso grande guru aqui do Popeye, né? Everton Moreira, Paulo Tarso Novo, Sérgio Rodrigues Gouveia. Boa tarde, Sérgio, que bom você estar aqui. Tem uma pergunta aqui engatilhada na Patrícia, mas eu vou para o Marco, antes de ir de novo para a Marina. Marco, a visão da indústria do L'Oréal foi essa. Olha, eu gostei muito da fala do Yuri, tá? Eu quero complementar ela vai juntar com essa pergunta da Patrícia Caprioli. Como é que são esses modelos de negócios novos? Eu vejo, por exemplo, na área de alimentação fora do lar, que muitos players agora inverteram, né? O faturamento dele era pequeno no digital e era grande no físico, agora inverteu. Ou então tem que refazer totalmente o modelo de negócio. É por aí? Eu acho que a fala do Yuri foi perfeita, foi pontual demais, porque, na verdade, o que a gente tem hoje é o quê? Você tem realmente uma nova jornada, e você tem a jornada online e a jornada física. No caso do restaurante propriamente dito, você tem o desafio que por muito tempo as pessoas não vão querer estar perto uma da outra. Então, você tem que criar toda uma situação, a maneira como a gente pede a conta, a maneira como a gente paga a conta, a maneira como a gente habita aquele mesmo espaço. Ou seja, tem desafios hercúleos para a área de gastronomia. Talvez também tenha desafios complexos para a área de varejo de forma mais genérica, né? Agora, na parte de alimentação, são duas jornadas. A gente vai ter que entender que a jornada online ela veio para ficar, ela vai crescer, ela vai se consolidar, cada vez mais vai fazer parte. Vamos torcer para ela ser um adendo no faturamento, ou seja, você ter o faturamento físico de antes e você ter um adendo no faturamento online agora. Vamos torcer para ser assim. E, por outro lado, a gente tem, como eu estava dizendo, esses desafios. Então, meios de pagamentos novos vão surgir. O Yuri colocou muito bem, falando da China, a recorrência do uso do digital e dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que eles têm na China uma facilidade muito grande do pagamento por QR Code, ou seja, já tem aquela coisa de não trocar dinheiro lá, é muito forte. Então, eu acho que o novo modelo de negócio que vai surgir vai também exigir grandes avanços por parte do nosso governo, por parte de soluções de pagamento. Então, a gente aqui tem estudado muito e trabalhado com parceiros nossos sobre bancarização digital, ou seja, uma série de coisas que a gente vai ter que fazer para adotar esse novo modelo e poder realmente atender essas novas jornadas, como o Yuri colocou muito bem, e eu concordo, mas eu vejo como uma jornada online, uma jornada física correndo em paralelo, com duas estratégias bem distintas. Isso me faz pensar que se naqueles modelos também que estão surgindo agora no varejo de alimentação fora do lar, de dark kitchen, de um restaurante se transformar praticamente numa cozinha para fora, executiva ou para as casas, da mudança de geografia, né? Porque antigamente existe um comportamento que está acontecendo agora muito interessante. As pessoas foram trabalhar em home office, muitas empresas grandes estão vendo que os seus profissionais estão produzindo até melhor no home office. Então, a tendência é que haja um movimento também de muito home office, ou então até de mudança geográfica de atuação de trabalho, e aí muda também o consumo local, o consumo de entrega, e esse consumo de alimentação muda. E talvez os restaurantes tenham que pensar em relação a isso. Mas a gente falou de beleza e gastronomia, eu quero chamar a atenção do primeiro item que foi falado pela Marina,
que mais chamou atenção na pesquisa foi moda, e depois livros, né? Duas coisas, né? E aí eu vou voltar para ela agora. Essa colocação, acho que a colocação do Yuri foi muito, ela condensou vários aspectos do que a gente vem debatendo até aqui agora. Como é que você vê essa questão dos modelos de negócio? E os seus clientes, o que você tem acesso, você está vendo alguns movimentos daqueles que não só que já eram digitais, mas os que usavam a sua ferramenta digital, mas eram muito físicos. Você está vendo já alguns movimentos de alguns deles, de mudança de modelo, de mindset? Isso com certeza. Antes, a presença digital, já há alguns anos, a presença digital ela não era mais opcional, né? Você precisava estar onde o seu consumidor está. Mas agora a presença digital é imprescindível. E não é só qualquer presença digital, é uma boa presença digital. É uma presença digital que gere um relacionamento positivo, que gere uma conexão com o teu consumidor. Então, se antes você podia ter uma presença digital meia boca nas redes sociais, mas você tinha um bom atendimento físico em loja, né, você conseguia meio que equilibrar essa equação. Agora isso já não existe mais. Então a relação ela é totalmente digital, totalmente online por redes sociais. E aí eu acho que uma dos segmentos terem mais se dado tão bem quanto o segmento de moda, eu acho que é porque marcas já trabalhavam muito bem nesse segmento online, nesse segmento digital. As marcas de moda já estavam se relacionando muito bem com esses seus consumidores e souberam aproveitar esse momento. Claro que, como muito bem lembrado, da questão de ofertas, né, de descontos, mas eram marcas que sabiam lidar com esse cliente, com esse consumidor online, sabiam engajar com esse consumidor, né, já trabalhavam muito bem com influenciadores, com esse desejo de compra mesmo fora da loja. Então, souberam consolidar muito bem tudo isso. Então, eu acho que, como modelo de negócio, fica muito claro essa presença digital imprescindível, uma presença digital de qualidade, uma presença digital que entenda que quem está do outro lado não é um número, não é um ticket para resolver num saque ou num atendimento, é uma pessoa, e cada oportunidade de conversa, cada oportunidade de relacionamento, cada resposta, cada dúvida que essa pessoa manda para você, é uma oportunidade de conversão, é uma oportunidade de criar um relacionamento e uma conexão que vai render frutos no futuro, com toda certeza. Então, para mim, essa é a principal mudança de paradigma, tanto para clientes que já tinham essa presença digital forte, quanto para clientes que estão começando a consolidar, de fato, essa operação e essa estratégia nas redes sociais. Essa mudança, eu acho que, para mim, é a mais importante, porque comportamentos aprendidos agora, nessa época de pandemia, eles não vão ser esquecidos, né? Então, o consumidor que ele aprendeu a consumir online, ele não vai deixar de consumir. Talvez ele consuma em menor escala, quando ele puder sair para a rua, mas ele vai continuar consumindo. Essa interação, esse engajamento online com as marcas, ela vai continuar depois da pandemia. Então, as marcas, elas precisam estar atentas em como conseguir tirar vantagem dessa relação digital. Olha, permite, Ricardo, inclusive, complementando o que a Marina está dizendo, eu acho que é nessa hora que o Analytics vai ser tão importante, né? Porque o digital, ele te guia de uma forma muito mais... eu costumava dizer que né, você colocar um anúncio na televisão é dar um tiro de canhão sem saber onde vai bater essa bala, né? Você fazer advertising online, né, enfim, anúncio digital, você mensura. Então, eu acho que é fundamental, complementando o que ela disse, que se use, né, que a gente aqui também tem esse papel de dar dicas para o pessoal que está nos assistindo e tal, enfim, que entenda a relevância e a importância do Analytics, da análise do negócio, realmente, do resultado que você está tendo. Porque, como o Yuri colocou, cada canal vai ter sua resposta e você tem que reagir a contento. E aí que eu acho que as ferramentas vão brilhar e quem souber tirar bom proveito disso vai brilhar junto. E aí isso daí chama até o Bruno para o debate, no sentido de que a gente está colocando aí, né, como a gente vai atingir, como a gente vai engajar, como a gente vai se comunicar de forma plena. Pelo visto, as afirmações dos três nos levam a crer que o digital, a presença digital é inevitável, o digital é o tema do nosso debate, o digital é a parte da reinvenção do negócio. Então, a comunicação, o marketing, o alcance, a comunicação com o consumidor é uma outra comunicação agora. No modelo de negócios estão definitivamente atingidos, né, Bruno? Totalmente atingido. Principalmente
pelo digital. O digital transformou, né? A gente fala que a transformação digital no Brasil era uma antes e agora outra durante. Não dá nem para falar de pós-Covid, mas durante Covid. O que não pode acontecer é uma esquizofrenia do e-commerce. Fazer direito é melhor, é muito melhor. Assim, você não fazer ainda é melhor do que você fazer errado. Não dá para você encarar que a última ferramenta vai ser o digital e para você ir para o e-commerce e conseguir converter todas as suas vendas. Muitos modelos de negócio não entendem que o last mile é a pior consequência para quem não consegue fazer um e-commerce direito. Então, se você vai falar de conexões, a Marina exemplificou muito bem, cada vez que você abre uma conversa, a conversa tem que ser duradoura. E duradoura no sentido de fazer com que você sempre esteja em contato com esse shopper, que ele consiga virar um fã seu. Importante mudar a comunicação para humanizar a comunicação. Nesse momento de hoje, a comunicação precisa estar muito mais humanizada em cima de tudo que você pode levar de benefício para o consumidor hoje. A transformação digital veio para mostrar as feridas de quem não tinha planejamento para executar a melhor performance. Então, não pode ser encarada como a única solução. Ela tem que trazer conversão, mas conversão com rentabilidade, não misturar os custos entre os canais, e aí sim você tem uma empresa com planejamento coeso para o futuro. Então, acho que a gente chegou... Você queira falar alguém que chamou a fala? Mais uma, desculpa, gente, mas é porque... Não, toda hora. Isso não é... Porque o papo está gostoso, estou com pessoas incríveis aqui. O que acontece também, um ponto que a gente, eu acho, talvez possa estressar um pouco mais, que é o quê? Gente, não vamos esquecer que todas as empresas estão flexibilizando o home office. Então, o digital, ele vai continuar uma coisa de louco, porque você vai sair de casa menos, você vai talvez passar ainda muito mais tempo em casa, e isso vai corroborar muito para o que a gente está falando aqui. Ou seja, o próprio mercado físico tem que pensar nisso, tem que entender isso. Isso vai ser uma nova realidade. Então, no mercado de alimentação, por exemplo, que é uma vertical que a gente é especializado, cara, você imagina, hoje os restaurantes têm uma expectativa de um almoço tal, mas com o novo normal, vamos chamar assim, com as pessoas em home office, as pessoas vão comer em casa. Então, o delivery vai continuar forte, a jornada de online vai continuar com muito protagonismo, né? Aí eu não sei, né, como é que enfim, tem bastante... Marco. Dá muito pano aí. Então, mas olha que coisa legal que você falou, cara. Assim, ó, as pessoas vão pedir mais e vão fazer mais. Mas como é que a gente reinventa esse mais, né? Como é que a gente consegue fazer diferente? Aí que entra os modelos de comunicação para fazer com que essa experiência seja única. Outro dia eu estava discutindo com o pessoal de uma startup, cliente nosso, e cara, estava lá os engenheiros, só algoritmo, eu falei, então vamos lá, cria um algoritmo que gere emoção, porque não vai dar. A gente entende que performance é ótimo e tudo, mas assim, reinventar essa relação, trazer experiência e realmente o UX, realmente o CX desse cara, não só se preocupando com o que é se eu tenho uma resposta rápida ou boa, se chega quente ou não, se tem um bilhetinho ou não. Não é isso. Mas reinventa esse hábito, porque assim, as pessoas foram formadas sobre o hábito de conviver em sociedade. E como é que você consegue fazer isso, seja nessa jornada de consumo? Sabe? Estudando tudo. Essa reinvenção que é interessante. As marcas que conectarem bem a emoção, como a Marina uma hora falou, vão brigar, né? Tem que conectar a emoção ali. É um desafio que eu lógico. Olha, isso chama, assim, a gente estava conversando sobre várias questões técnicas sobre os negócios, sobre o comportamento, sobre a visão de mercado como um todo. E a gente começou a falar do consumidor agora, começou a falar um pouco de pessoas agora, que seria talvez o encerramento do nosso debate. Mas eu não quero passar para o próximo item do nosso debate sem que eu leia a pergunta da Patrícia Caprioli aqui, que faz sentido com o que a gente está falando agora. São duas coisas distintas, né, que a gente está falando. Uma, os modelos de negócio, essas mudanças. Outra foi o levantamento que a Patrícia fez, a Marina fez da presença digital. Então, presença digital é uma coisa, o consumo no digital é outra. Então, a pergunta dela, vocês acham
que mesmo depois da quarentena, o e-commerce vai começar mais forte? Né? Tá, botou aí na tela. Ou as pessoas deixaram de comprar online para comprar na loja física. Há um estudo sobre isso? Patrícia, a gente tem estudo sobre isso sim, tá? Aqui no Popeye a gente pode disponibilizar depois para você alguns elementos, inclusive um dos nossos VPs é sócio da Driven, que tem um estudo fantástico sobre isso. A gente pode passar isso para você depois, tá? Então, o estudo vai ter. Mas essa pergunta... Não, além também, Ricardo, daqui a pouco tem a nossa pesquisa, o lançamento da nossa pesquisa de Omni Shopper. Isso. E aí as coisas vão ser bem interessantes. Vamos fechar mais, né? Porque aí a gente pega toda a jornada. Mas pode tirar a pergunta, Júlio, por gentileza, a tela. A gente tem aqui, então, essa questão da Patrícia, que é: o e-commerce vai continuar forte depois? Isso é uma pergunta, tá? E a relação e-commerce e loja física, como fica? Você quer começar, Marina, dessa vez? O Yuri, quem quer começar primeiro? Yuri, vai você. Eu posso falar, se você quiser. Eu vejo da seguinte forma. Vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos que a gente tem feito, tem dado super certo. E aí já entrando um pouquinho em pessoas aqui, mas faz parte do contexto. Como eu disse, eu não acredito no apocalipse do varejo físico, né? Eu acredito na convivência dos 2 canais. Eu creio que nós estávamos aqui no Brasil atrás, em termos de e-commerce, como os dados que eu apresentei aqui. Então, assim, é natural que houvesse uma aceleração já. O e-commerce no Brasil, ele já crescia acima de 20% todo ano, né? E esse ano ele vai dar um boom. Saiu um dado de abril agora, o e-commerce em abril vendeu 81% a mais do que abril de 2019. Eu vi esse dado. 9,4 bilhões de faturamento agora nesse mês de abril de 2020. Então, assim, é incrível, né? O aumento. É óbvio, a gente não vai crescer 80% quando fechar o ano, mas vai ser um crescimento maior do que 20% que a gente vinha experimentando ano após ano. E como eu disse, assim, o varejo físico, ele já vinha num processo de necessidade de reinvenção, e vai se manter relevante aqueles que souberem entender bem o seu consumidor, que conseguirem entender proporcionar uma excelente experiência. Dá 2 exemplos que a gente tem feito. A gente tem equipes próprias dentro da L'Oréal para algumas marcas de BAs, são as Beauty Advisors, né? Trabalham dentro das perfumarias, em lojas, orientando o consumidor final ali a decidir o melhor produto para o cabelo dele, para a pele e tudo mais. Nesse momento que elas, teoricamente, estariam em casa, né? Não podem estar dentro da perfumaria, elas se tornaram EBAs, né? Então, elas estão atendendo o consumidor pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, porque a gente notou, vou dar um outro exemplo aqui para vocês, a gente notou que com o fechamento dos salões de beleza, né, as mulheres principalmente se viram na necessidade de fazer a coloração, de fazer a tintura em casa, né? Então começaram a comprar a tintura, muitas pela primeira vez, e como que usa aquele negócio, né? Então vai lá, procura o tutorial no YouTube e tudo mais, tem muito material produzido pela marca, mas surgem muitas dúvidas ao longo do processo. Às vezes ela está lá no banheiro dela e com o produto no cabelo e ela fala, putz, será que eu deixo mais 5 minutos, mais 10? E a gente criou uma verdadeira força-tarefa para responder para essa consumidora, para indicar o melhor caminho, para ajudar essa consumidora, seja pelo Instagram, seja por outros canais que a gente tem online. Então, tem uma pessoa do outro lado lá, nossa, super especializada no tema, ajudando. Então, a importância de você ter o fator humano, não basta ter tecnologia e tudo mais, você precisa ter um fator humano, você precisa ter pessoas altamente capacitadas, né? Então, eu vejo cada vez mais uma especialização e uma profissionalização do varejo físico, né? Então, aquela coisa daquele varejo que você ia lá porque só tinha o produto lá, isso vai acabar, né? Já estava vindo no processo de queda, porque o produto ele vai estar em diferentes locais. Então, para o varejista e para as indústrias, mais do que nunca é necessário proporcionar uma experiência maravilhosa, seja online, seja tirando uma dúvida ou no varejo físico. Ou seja, o e-commerce fica forte, você chancela, o e-commerce continua forte, continua em crescimento, um nível de especialização maior no varejo físico, de atendimento, de tudo. Bruno, você ia falar, você pediu, eu começo, você falou, Não, eu concordo exatamente com o Yuri. E assim,
não dá para dizer que vai acabar o varejo físico. O pessoal que fala isso não pensa que as mudanças de hábitos, de comportamento, cultura, demoram tempo. A gente está falando de 14 dias de hábito, e através da convivência em casa isso ficou muito mais ampliado, mas assim, a gente está falando de mudança cultural, isso demora uma geração, às vezes até duas. E assim, não vai morrer o varejo físico agora. A gente não está falando de um futuro tão próximo assim. Então, investir sim no varejo físico, fazer com que as conexões existam entre o digital e o físico, e pensar na jornada e no momento de consumo, conseguir conversar através de plataformas digitais com o consumidor e também físicas, fazer com que ele viva a experiência independente de onde ele esteja, seja impactado individualmente ou na TV por milhões de pessoas. Experiência quando de ele marca, acha né? que a comunicação é para ele, quando ele acha que a comunicação é para ele, não importa se foi dito para 30 milhões de pessoas ao mesmo tempo, ele acha que é para ele. E aí é que a gente consegue fazer com que ele vire um love brand. Então, assim, tudo isso está integrado entre experiência digital e físico. O ser humano precisa estar físico. Nós temos no pensamento o cérebro reptiliano. Então, a gente precisa viver em convivência, sabe? Viver com que a sociedade seja mais enxuta. Se você pensar bem, não tem como falar com que o consumidor vai mudar esse comportamento agora. A gente precisa estar em coletivos. Portanto que a onda de coletivos antes de Covid sempre foi gigante no Brasil, e isso estava transformando movimentos falando em prol de um segmento. Isso também funciona. Então, todo esse comportamento vai estar integrado. A integração vai existir sempre. Agora, as marcas têm que estar preparadas e olhando para o futuro. Se você for olhar uma ação de coletivo, que é certo, Ricardo, é a ação do Singles Day, que começou com um coletivo lá na China, e hoje os caras faturam mais do que a Black Friday. Então, assim, eram um coletivo de universitários que decidiram fazer uma data específica e virou o que virou. Então, a gente tem que dar muito valor aos movimentos e entender que não existe só um caminho. É muito melhor ter várias opções do que uma só. Claro, então isso aí reforça. Então, eu estou juntando agora a sua resposta com a resposta do Yuri. Continua o e-commerce forte, que respondendo a Patrícia Caprioli, que fez a pergunta, o e-commerce continua sendo forte, mas a jornada passa a ser mais integrada, né? Como um todo, a jornada que a gente sempre falava que era uma do Omnichannel, agora ela está totalmente integrada. Há uma visão de marca pela comunicação e pelo consumidor. É isso? Se eu estou te sentindo bem? Não, é exatamente isso. Só que assim, a gente não pode pensar também, Ricardo, que essa curva de crescimento, por mais que o e-commerce cresça 2 dígitos ao ano, mas assim, com agora o Covid, esse consumidor vai ficar também. Porque tem muita coisa ruim acontecendo no e-commerce, porque ele não está preparado para essa demanda que aconteceu. Então, assim, o cara que conseguia sentir e entender a hora compra, que nunca tinha comprado no online, ele começa a testar. Hoje tem experiências boas e ruins. A hora que voltar o físico, literalmente, ele também pode tomar esse poder de decisão e falar assim, não, em alguns momentos eu vou, mas também não vou ficar direto no e-commerce. Vai variar muito. Por isso a marca é importante. A marca é importante. Então, isso responde a segunda questão da Patrícia. Ou as pessoas deixaram de comprar online para comprar na física. Não é uma resposta simples. Não vai. É uma resposta simples. Assim, vai continuar? Sim. Mas dá para garantir todo mundo? Não dá. Essa curva, em algum momento. E aí, até pela estratégia do mercado mesmo, porque o que hoje está sendo queima de e-commerce, né? A maioria dos e-commerce estão trabalhando a queima de estoque, eles não estão trabalhando com a compra, então eles estão com a margem muito pequena. Esse preço vai subindo, a oportunidade de compra vai ser como se a economia estiver com falta de equilíbrio. Então, depende muito. Então, eu vou deixar o Marco por último nessa. Marina, essa fala do Yuri e do Bruno, elas se complementam, né? Sim, eu acho que faz muito sentido, Ricardo, que eles falaram do varejo físico, ele pegar um papel que é um prolongamento do posicionamento digital. Então, a marca, quando ela cria o seu posicionamento, ela tem oportunidades de deixar esse posicionamento forte na mente do consumidor, né? De criar esse brand awareness na mente do consumidor. E quando a gente fala das redes sociais, do mercado digital, é uma possibilidade que tem uma limitação, né? A gente gosta dessa conexão, a gente gosta dessa personalização, desse atendimento.
E o varejo físico, ele tem muito essa possibilidade de criar essa conexão real, né? De trazer a marca para a realidade, de mostrar que ela existe, né? Que aqueles vendedores são de carne e osso, de mostrar o produto, né? Porque tem muitos produtos que no online, a gente, por mais que a gente esteja comprando agora, mas a gente prefere escolher esses produtos, a gente prefere experimentar, a gente prefere viver essa experiência. E as marcas que souberem lidar com essa construção de experiência, entregarem experiências incríveis para os consumidores, né? Porque eu acho que o que vai acontecer no varejo físico não vai ser mais essa coisa do cheguei, comprei e fui embora. Porque se eu quero só pegar um produto, se eu quero só comprar um produto por ele mesmo, se tanto faz a loja que eu estiver comprando, se tanto faz a experiência, esse produto, essa compra pode ser totalmente migrada para online. Agora, se eu quero algo mais, se eu quero uma consultoria, se eu quero experimentar, se eu quero sentir aquele tecido, se eu quero sentir o cheiro da loja que a loja tem, se eu quero, né, me sentir acolhida e entender todo esse posicionamento da marca, eu vou continuar indo para o varejo físico também. Então, eu acho que é toda uma questão de entendimento de comportamento do consumidor, de como é o seu consumidor, o que ele espera, o que ele quer, o que ele valoriza, e entregar isso da forma correta para o teu consumidor nas duas frentes, tanto no online quanto no varejo físico. Então, para mim, tudo vai de acordo com o comportamento do consumidor, o entendimento dessa nova jornada, e aí a criação de experiências positivas que continuem esse posicionamento. Olha, eu vou passar para o Marco para encerrar esse bloco, mas antes de passar para o Marco, eu só quero reforçar, Marco. Eu vou ler um comentário aqui antes, que eu acho que é importante comentar. Mas, jornada de consumo, marca, comunicação e experiência, né? Tudo olhando para as pessoas. Aí a gente tirou o digital da frente, está falando sobre todo o aspecto comportamental, né? E de que forma todos os consumidores estão vendo isso. Guarda isso. Eu só vou ler alguns comentários aqui para a gente não deixar de saudar. Nós estamos com uma audiência excelente. Nós do Papai estamos muito felizes com todo mundo aqui. Andréa Costa, Érica Gaglione, Suzy, Karina Lesopes, fez perguntas específicas para a L'Oréal, depois eu te mando, tá? Yuri, canais da L'Oréal que estão vendendo mais ou menos, tá? A Patrícia tinha falado já, o Christian Oliveira, falando sobre futuro e reinvenção digital. Tem uma pergunta que talvez seja para o Bruno depois, porque tanta resistência a alguém quando apresenta uma solução de CX aí, né? Ele está reclamando isso. Emanuel falando ótimos insights. Marcos, boa tarde. Everton falando Everton Moreira, self-checkout. Ricardo Vieira, vamos pensar em inovação, considere a recuperação do varejo físico. Olha, tá? Isso daí é meio que o que a gente estava falando aí agora. Ele falou alguns clássicos exemplos aqui da Brasel, de dados da Brasel, da Ambev, que eu acho que são importantes serem citados. Eu vou deixar para citar no final, tá, Ricardo? Tá? Enfim, tem bastante coisa aqui dita. Marco voltando, experiência, marca, jornada de consumo, consumidor na frente. E agora? Quem tirou o digital e falou do que realmente importa, do chegou. Foram 3 colocações muito bem feitas. A Marina, por exemplo, estava falando da coisa da experiência. Isso já estava acontecendo, de certa forma, inclusive, nos seus eventos lá em Nova York. Você vê que as grandes marcas já estavam todas entendendo que esse momento do digital e que a loja tem que ser um local de experiência. Certamente o Yuri vai poder colocar isso até com mais riqueza, deve estar dentro da estratégia lá dele. Enfim, eu acho que no caso dos restaurantes é a mesma coisa, ou seja, você tem que ter agora um respeito e uma compreensão do que é a experiência que você vai passar para o teu cliente, porque agora a opção do digital ela existe, as pessoas experimentaram, gostaram e vão voltar. Então, tem que haver uma reestruturação disso para valorizar o consumidor. Eu acho que valorizar a experiência, né? E isso é positivo para todos nós. Eu também acho que sim. Foi bom você ter citado essa questão de Nova York, todo ano a gente está lá e a gente costuma levar um grande grupo de executivos lá para visitar os principais pontos de varejo, o principal evento de varejo do mundo, e essas considerações que vocês fizeram aqui agora, né, que é muito falado da NNRF, eu estive lá, o Bruno esteve lá, o Yuri esteve lá, a gente está sempre lá todo ano. Todos esses itens que você tem falado, eu acho que corrobora, eu acho que a primeira fala, se não me engano, se não foi da Marina ou foi do Yuri, não me lembro quem falou ao certo,
que talvez até o Bruno também, me consertem aí se eu esteja errado, todas essas considerações que nós estamos fazendo praticamente consolidam conceitos que vinham acontecendo e que agora, com essa pandemia, com essa quarentena, se veem obrigados a gritar, né? Estão gritando para acontecer logo. Transformação digital, melhoria de experiência do consumidor, entendimento da jornada de consumo, a marca como protagonista, uma comunicação mais presente, uma presença digital inevitável. Então, todos esses itens que já vinham sendo falados, e até o Bruno lembrou bem da questão que a gente tem um estudo, o Popeye tem um estudo OmniShopper fantástico em relação a isso, falando dessa jornada como um todo. Eu acho que isso consolida e leva a gente agora para o quarto item, último item da gente. A gente está chegando já no tempo final, 1h30 que a gente finaliza. O quarto item, né, que a gente combinou aqui, que é posicionamento de marca. Diante desses elementos todos que nós colocamos à mesa aqui agora, como as marcas vão se posicionar com o varejo digital forte, presente, com essa retomada que necessita reinvenção, com esse olhar para cima do consumidor, com a marca como protagonista, com as experiências, como a Marina disse bem, falando forte, como o varejo digital vai atuar, que é o tema do nosso debate aqui, não podemos perder isso, como vai ser o varejo digital no pós-Covid-19, como vocês entendem que vai ser o nível de presença, protagonismo e atuação do varejo digital. Você quer começar, Marina, dessa vez você? Olha, eu acho que se tem uma coisa que essa pandemia ensinou para todo mundo é que a gente precisa prestar atenção em termos de posicionamento, né? Marcas que não levaram muito em consideração o contexto que a gente estava no início da pandemia e continuaram anunciando e continuaram mostrando os produtos da forma que mostravam, como se nada tivesse acontecendo, elas foram penalizadas, não por entidades nem nada, mas pelo próprio consumidor. Então, eu lembro no início da pandemia, que a gente já não podia mais sair de casa aqui em São Paulo, uma grande montadora continuou anunciando uma propaganda de carro como se nada tivesse acontecido, e ainda fazia uma menção à série La Casa de Papel, que falava sobre que a melhor experiência, que a maior aventura da sua vida estava para acontecer, quando essa pandemia estava chegando no Brasil, né? Então, a gente precisa pensar muito em posicionamento, em como é que a gente vai endereçar para esse novo público, pensando que a gente está falando com pessoas, pensando que a gente está levando em consideração esse contexto ou de pandemia ou de pós-pandemia. Então, a gente precisa ser cuidadoso, a gente precisa saber conversar, saber se relacionar e entender que existem momentos que não é o momento de só vender, mas é o momento de se colocar útil para o seu consumidor, de se colocar útil para a sua rede, né? O Bruno falou isso aqui. A gente precisa mostrar como é que a marca, como é que a empresa, ela está se colocando, como é que a marca está se posicionando frente aos seus funcionários, frente aos seus clientes, frente às suas redes, né? Tem muitas empresas sendo cobradas de como é que elas estão mantendo os seus negócios. Então, eu acho que isso é essencial nesse momento. Esse posicionamento de marca, isso é fundamental, isso é imprescindível. As marcas, elas precisam levar isso em consideração, esse aprendizado para a vida, né? A gente precisa, eu acho que esse é o maior aprendizado, e isso fica daqui para frente, né? Todas as futuras ações precisam levar isso em consideração. Então, para mim, em termos de posicionamento, pensar que somos pessoas, e pensar sempre que uma marca é mais do que um anúncio, mais do que um produto. A marca é tudo que está por trás dela, as pessoas que estão por trás dela, né? Às vezes a gente precisa voltar ali no missão e valores para entender por que a gente faz e como a gente faz o que faz. Maravilha, olha, esse assunto é um prato cheio para o Bruno, mas eu vou deixar o Yuri falar primeiro. Yuri, e aí, Yuri? Faça a pergunta, precisa ou não? Não, tá bem claro. Dentro da L'Oréal, como grupo, né, mundialmente, lá em março, a gente anunciou, por exemplo, que não haveria demissão, né, ao redor do mundo até o final de junho, né, para dar tranquilidade para as pessoas trabalharem. E a partir de julho, né, ficava a pergunta, né, e a resposta sempre foi: a gente acredita na força do nosso time, na força das nossas marcas, na nossa reinvenção, e a partir de julho a gente não tem interesse de demitir ninguém também. E o segundo ponto, a gente foi usar
o nosso Parque Fabril, nossa expertise, a L'Oréal é uma empresa de beleza, ela não fabrica produtos de higiene, mas a gente passou a produzir álcool gel para fazer doações, né? Então, ao redor do mundo, a gente fez doações para hospitais, para comunidade carente. Só que no Brasil já foram mais de 1 milhão de unidades de álcool gel doadas no Rio de Janeiro, São Paulo. Foi agora uma última doação para o Norte, a gente sabe que tem uma situação super complicada lá. Então, a gente falou assim, cara, a gente tem que assumir o nosso papel aqui, a gente tem Parque Fabril, a gente tem capacidade, a gente tem uma equipe com know-how, vamos direcionar uma parte da equipe para montar esse projeto e a gente fazer doação de álcool gel. Em termos de comunicação das nossas marcas, a gente, óbvio, procurou valorizar a vida agora, né? Então, era o principal, era ajudar o nosso consumidor a se manter com saúde, a despertar essa consciência dele redobrar o cuidado agora, a atenção, né? E a gente procurou ter uma mensagem, transmitir uma mensagem de muita empatia com esse consumidor agora, nesse momento, entendendo que as pessoas estão assustadas, estão com medo, estão preocupadas, então a gente procurou, a gente ajustou completamente a nossa comunicação, completamente a nossa mensagem nas redes sociais, no ponto de venda, para transmitir uma mensagem de carinho, de empatia com esse consumidor nesse momento, né? Então, a gente entendeu que era mais importante a saúde dos nossos colaboradores, dos nossos consumidores. A gente já vinha num processo há muitos anos de programas super robustos de sustentabilidade ao redor do mundo. Para vocês terem ideia, toda a emissão de CO2 produzida pelo grupo aqui no Brasil já era neutralizada, né? Já há algum tempo, há alguns anos. Então, a gente realmente reforçou todos os compromissos que a gente já tinha assumido, né, com o meio ambiente, com a sociedade e tudo mais, e entendendo que a gente tem um papel de influenciadores, né, dentro da sociedade. Então, óbvio, como toda marca, como toda empresa, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa vender, o consumidor quer o nosso produto, então a gente manteve a nossa operação atuante, mas com todo cuidado com o time, todo cuidado na comunicação com as marcas também. Maravilha. Marco, posicionamento de marca, qual a sua visão em relação a isso, essa questão do varejo digital agora muito forte? Eu acho que, como o Yuri estava colocando, a gente agora tem que ter uma responsabilidade muito maior em todos os aspectos, né? A gente, por exemplo, está trabalhando num marketplace para ajudar os restaurantes a comprar unidos e ter melhorias nesse aspecto. A gente está trabalhando em parceria com uma empresa que eu faço parte do board, inclusive, de energia, para gerar energia para os restaurantes, desconto nas contas, com geração distribuída. Ou seja, tem muita coisa que a gente está fazendo para tentar ajudar o mercado e melhorar o posicionamento dos nossos clientes, enfim, e contribuir de alguma forma nessa direção. Isso é muito importante, até porque a gente tem visto em pesquisas que muitas pessoas estão correspondendo para essas pesquisas, que elas estão experimentando novas marcas, ou seja, é exatamente o que a Marina colocou no começo, as pessoas estão aptas e estão abertas hoje, com esse mundo de opções que surgiu do online, do digital, a tentar testar novas marcas, ou seja, ou você cuida muito bem do seu cliente, ou você certamente vai dar a chance para ele experimentar outra coisa. Inclusive, essa pergunta foi colocada pelo Everton Moreira, que ele disse que um dos maiores desafios do digital vai ser a inovação da experiência do cliente digital. Essa situação do Covid está criando novos consumidores. Concordo plenamente com o Everton, é exatamente o que eu estou dizendo aqui. A pesquisa, inclusive, diz que 40% das pessoas tentaram outras marcas. Então, ou seja, isso aí exige um posicionamento muito bom, uma compreensão. Todo mundo vai se preocupar se a marca tem cuidado com o meio ambiente, como o Yuri demonstrou aí, o cuidado que a L'Oréal está tendo, a preocupação com as pessoas, o cuidado com tudo isso vai ser fundamental. Maravilha, maravilha. Eu queria, eu vou ficar lá por último nesse bloco, e depois eu passo a palavra para o Bruno no encerramento. Eu quero que o Bruno dê seu depoimento para essa questão, porque eu acho que isso daí é a área do Bruno, essa questão de posicionamento de marca, de como trata isso. Bruno, qual a sua visão nesse momento? Obrigado, Ricardo. Assim, a marca sempre teve, e agora tem que ter muito mais comunicação com propósito. Não dá para ela
se comunicar com o seu consumidor sem o propósito. Uma marca de beleza, com certeza, a L'Oréal é completamente contra testes com animais, ela é extremamente eficiente e trabalha com isso tudo. As marcas precisam comunicar isso, porque o consumidor olha para isso dessa maneira. Então, você falar de marca, desenvolvimento de marca, num período onde tudo tem que estar centrado numa comunicação humana, é falar de propósito, falar do coração. E falar, sim, no tempo correto, como a Marina exemplificou. Não dá para falar que a gente vai viver a maior aventura com o Covid chegando. Muitos não acreditavam nisso tudo, mas a gente está numa pandemia há mais de 60 dias, aqui no Brasil, em lockdown. E aí, como é que você sobrevive sem ser falando sinceramente com o seu cliente? Falando sinceramente com o seu consumidor. Então, propósito é fundamental para você conseguir interagir com as pessoas e trazer valor para o seu produto ou marca. Não dá para dizer que as marcas vão morrer se não falarem, mas elas vão morrendo lentamente, porque o consumidor precisa dessa interação com ele, sentindo que o significado é para ele. Bom, assim, eu quero contribuir para esse bloco, antes de a gente encerrar e ir para o encerramento. Eu tenho a plena convicção, eu tenho essa convicção que marcas que não privilegiarem alguns aspectos agora, elas estão realmente, como o Bruno acabou de dizer, fadadas, ou se não acabarem, ir derretendo. Tá? Eu acho que a questão de as pessoas, que todo mundo sempre fala, as pessoas, sim, as pessoas, tanto as pessoas que trabalham, os seus stakeholders internos quanto externos, a sua comunidade em volta, a preocupação, agora mais do que obrigatória, com a saúde de todos. Tá? Essa pandemia trouxe um elemento novo de proteção, né? Não só a proteção dos cuidados práticos do seu negócio, mas também para as pessoas que residem neles. Não que as empresas não se preocupassem antes, mas agora a preocupação com a saúde, com o bem-estar dos seus colaboradores é muito maior. Então, as empresas que não se preocuparem, não demonstrarem que estão preocupadas com seus clientes internos e externos, estão preocupados com a sua comunidade, como o Bruno bem disse, ter um propósito por trás, a que causa defende, serem máximo, ou se possível, 100% sustentáveis. Eu acho que tem uma transição em relação a isso, mas as marcas que não se promoverem, não se preocuparem com isso, realmente talvez sejam relegadas a segundo plano. Eu quero encerrar essa minha fala antes de ler os últimos comentários aqui e passar para a despedida de cada um. Lembrando que o Fábio César está aqui. Podemos considerar que a pandemia deixará como legado a aceleração do Omnichannel, uma nova arquitetura do PDV? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Fábio. O Fábio tem um grande canal de varejo no Pinterest, para quem não sabe, eu acompanho lá, muito bom. A Patrícia reforçando a questão do posicionamento de marca, que é fundamental, dando parabéns para a L'Oréal. A Suzy falando que empresas que se posicionarem, assumindo seu papel e responsabilidade dentro do touro têm sido muito mais bem vistas. Concordo também com isso, acho que todos concordamos com isso. Enfim, tem uma série de outros comentários aqui. Eu quero agradecer a presença de todos que estavam aqui com a gente, comentando, participando. Desculpe se eu não li algum comentário. Com certeza o time do Popeye vai responder, vai entregar material para vocês. A gente está aqui pronto. E também nossos convidados também estão predispostos a colaborar no que for necessário. Eu, antes de dar a palavra final para o Bruno, eu queria agradecer muito a Marina. Marina, sua despedida. Sua fala de despedida. Primeiro, muito obrigada a todos pelo convite. Foi um debate muito rico. Eu acho que a gente aprende muito, né, quando a gente tá junto e debatendo, principalmente num momento como esse, né, que ninguém aqui passou por uma pandemia antes, ninguém lidou como empresa antes no momento de pandemia, então a gente está aprendendo junto, vendo os sinais que existem para saber como é que a gente pode trabalhar no futuro. Muito, muito rica essa iniciativa do Popeye, parabéns para vocês. E se eu pudesse dar aqui uma mensagem, é para a gente ficar atento a esses sinais, para a gente ouvir o que o consumidor tem para nos dizer, né? A gente não tem que tirar as novas estratégias ou o novo modelo de negócio da nossa imaginação. A gente tem que estar embasado em números e embasado no que o nosso consumidor está dizendo para a gente. Maravilha, muito obrigado, Marina. Marco, sua mensagem final. Bom, agradecer demais esse convite de vocês. O Popeye está de parabéns por esse debate. Obrigado ao Bruno, obrigado a você. Obrigado por essa honra de estar aqui com esses profissionais e trocando experiência. Eu acho que a melhor mensagem que
que eu quero deixar aqui é exatamente entender que a gente, empreendedor ou trabalhando para uma grande organização, média organização, enfim, eu acho que a gente vai sair melhor do outro lado. Tem, como a Marina disse, tem muita coisa para a gente aprender com tudo isso. E, obviamente, seguir nessa luta, aprendendo, trocando experiência, aproveitar para aprender. O momento é para isso. Eu acho que a gente tem um futuro maravilhoso pela frente, melhore com os aprendizados que tiramos dessa luta toda que a gente está vivendo. Enfim. Obrigado, Marta. Obrigado pelas suas palavras e participação. Yuri, meu querido amigo, só a mensagem final. Primeiro agradecer Bruno, Suelen, todo o time do Popeye, os colegas aqui, debate de alto nível, obrigado. E a minha mensagem é que, no início, a gente, todas as empresas, os profissionais, a gente estava participando de comitês de crise, né? Comitê de crise. Nesse momento, eu vejo que a gente tem a oportunidade de criar um comitê de oportunidade. Então, a gente precisa, obviamente, manter um olhar muito forte ali no caixa, mas a gente tem que olhar firmemente para as oportunidades e nos conectar com os nossos parceiros de negócio, nos conectar com os nossos consumidores, para a gente entendê-los, compreendê-los e a gente colocar a nossa empresa, nossos produtos, nossos serviços dentro dessa nova vida, dentro dessa nova jornada do consumidor. A jornada já mudou, então quanto mais rápido a gente se conectar, mais a gente vai entender, mais rápido a gente se adapta também. Então, o espírito de startup, o espírito de agilidade, de teste, é super importante nesse momento. Obrigado. Maravilha, obrigado, Yuri. Olha, eu me despeço aqui, tá? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado, Bruno, por ter dado essa chance de eu mediar esse debate tão necessário, instigante, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Eu queria deixar a mensagem para todos vocês em casa. Vai passar. Esse momento que nós estamos vivendo vai passar. Em algum momento nós vamos superar tudo isso e estaremos juntos. Juntos somos mais fortes, como o Popeye diz, e eu passo a palavra ao nosso anfitrião, ao nosso presidente, Bruno Busquet. Obrigado para todos. Bruno. Eu fiquei muito feliz com a riqueza do debate hoje. Muito obrigado, Ricardo. Você é um profissional da comunicação de mais alto gabarito. Muito obrigado, Marco, com toda essa visão tecnológica. Muito obrigado também, Marina, entendendo como exatamente pode tirar o melhor proveito desse comportamento através das ferramentas digitais. Yuri, a sua expertise no varejo de desenvolvimento de novos canais, novos produtos, eu acho fantástico também. Você é um profissional incrível. E assim a gente encerra mais um Popeye Talk. Esse foi o segundo. Semana que vem, gente, a gente está com a agenda cheia. Dia 26 a gente tem o lançamento, é o primeiro dia da parceria Popeye, Bradesco e Nova Brava. A gente vai falar do Conex, o papel do e-commerce na nova jornada de compra. Então, são uma série de 4 webinars. Começa com crise, do susto aos impactos em tempos de incerteza. O que está diferente? E logo no dia seguinte, dia 27, tem o segundo Euroshop Talk, que é o Varejo Sem Fronteira, para um novo normal. E a gente vai falar exatamente sobre as oportunidades do varejo físico, as oportunidades na jornada de compra e nas novas soluções no ponto de venda. Então, muito obrigado por você ter interagido com todos nós aqui e tenho certeza que você adquiriu muito conhecimento e vai multiplicar muito conhecimento. Porque quando a gente multiplica o conhecimento, a gente aprende cada vez mais. Conte com o Popeye e a gente está junto na próxima. Um forte abraço, boa noite.